Anote aí, entre os dias 23 e 5 de maio, ocorre a 14ª edição do Palco Giratório, ou seja, já começou, né? São diversas atrações culturais para o público, uma extensa programação, e a gente fala sobre o Palco Giratório a partir de agora com o agente de cultura do SESC. Seja bem-vindo, Rodrigo Vreck. Obrigado, Luiz. Na verdade, a programação é do dia 13 ao dia 25 de maio. Começa agora no dia 3. Desculpa, então vamos refazer tudo, tá? Vamos refazer. Vou pedir para o Rodrigo me ajudar. Vamos lá, Rodrigo, me ajuda. Então, vamos refazer a nossa agenda. Do dia 13 ao dia 25 de maio, então, nós temos a programação do 14º Festival Palco Giratório, né? Que é uma programação bem intensa de artes cênicas aqui em Porto Alegre. Também vão ter algumas apresentações que vão circular em cidades do interior do Rio Grande do Sul. E assim, tem dias que a gente tem 5, 6 espetáculos no mesmo dia. É uma programação bem diversificada também. É um programão para maio. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, já é uma obra de arte a programação, né? Sim, o catálogo. O catálogo já é muito bem feito, com imagens incríveis, que já são uma expressão artística só pelas fotos. Já dá vontade de a gente ver todos os espetáculos. Agora eu vou mudar um pouquinho. Fica aqui em mim, Magalhães, tá? Vamos mostrar. Olha a grossura. Só pela grossura você já imagina a programação. Que tem a 14ª edição do Palco Giratório. Sensacional. É isso. Pra gente começar, né? Tudo tem um começo. Vamos resgatar a história do Festival Palco Giratório. Quando ele começou, né, nós chegamos à 14ª edição. Sim. Como é que era lá no passado e como é que está hoje, por exemplo, né? O que ele está apresentando? Foram agregando expressões artísticas diferentes do que começou lá no início. Hoje as expressões são as mais variadas possíveis, né? Perfeito. Então, Luiz, assim, o Palco Giratório, na verdade, ele é um projeto de circulação nacional de artes cênicas, onde 30 curadores de todas as regiões do país se reúnem anualmente para selecionar espetáculos que vão fazer essa circulação, que vão vir lá do Amazonas para o sul, daqui para o Nordeste e tudo mais. E aqui em Porto Alegre, nós temos a 14ª edição do Festival Palco Giratório. O que é esse formato festival? 8 cidades do país têm esse formato diferenciado. Algumas cidades recebem a programação do palco, recebem 1, 2, 3 espetáculos, 8. Essas cidades que têm o festival, elas recebem todos os espetáculos que estão em circulação. E aqui no caso de Porto Alegre, se compõe também com esses espetáculos da circulação, espetáculos convidados. A gente vai ter esse ano, por exemplo, um diferencial, que é essa programação gaúcha, que é uma programação que foi feita por uma curadoria de colegas do SESC também, e um outro curador convidado, que é o Carlinhos, de Caxias, que pensaram em espetáculos do Rio Grande do Sul para somar a esse projeto, né? Então, essa edição desse ano do Festival Palco Giratório tem 21 espetáculos gaúchos, dos 49 espetáculos que vão ser apresentados. Bacana. E aí a gente tem uma diversidade de apresentações. Então, por exemplo, a gente tem espetáculo do Amazonas, o Vestido Queimado, por exemplo, que é um espetáculo de teatro de papel. A gente tem um espetáculo que pela primeira vez, em 22 anos de circulação do Palco Giratório, vai estar participando, que é um espetáculo do Amapá, que é a Mulher do Fim do Mundo. E aí vai ser a primeira vez que o Amapá participa dessa circulação do Palco Giratório. Então a gente tem uma programação bastante diversificada, tem todas as regiões do país estão representadas, na verdade, né? O que a gente pode notar também é que esse giro não são só de expressões, teatros, né, teatro de diferentes formas de serem feitos, de ser feito, né? Mas giro de estados, mas giro de palcos também, porque eu estou vendo aqui, ó, praticamente todos os palcos aqui da região metropolitana, de Porto Alegre especificamente, tem apresentações. Teatro Renascença, Teatro São Pedro, Sala Álvaro Moreira, enfim, a cidade vai ter um giro bacana nos seus espaços também. Exato, e também espaços públicos, né? A gente, na verdade, é um momento em que a cidade, assim, que essa região metropolitana respira artes cênicas, né? A gente tem, por exemplo, agora no dia 5, às 14 horas, lá na Orla do Guaíba, ali na Praça Moacir Scliar, que é uma praça que está ali próxima das quadras esportivas, a gente tem a apresentação de Cavalo Marinho, que é uma manifestação cultural de Pernambuco, uma brincadeira, na verdade, né? Que vai ser gratuita, ali no espaço público. A gente tem o Teatro do Sesc Centro, ali no Alberto Bins, como você mesmo falou, São Pedro, que vai receber o espetáculo Elza, que é um dos grandes destaques aí da programação.
Então a gente tem exatamente o que você disse, assim, uma circulação também, um giro dentro da cidade, dos espaços culturais da cidade. Muito bom, a gente tem que aproveitar esses espaços e eles Por só vão favor. seguir, né, sendo utilizados se as pessoas também comparecerem. Exato. Né? A produção está fazendo o seu papel, dando giro em todas as regiões da cidade, todos os palcos. Agora você precisa ir até lá, porque eu garanto que tem gente que não conhece a Sala Álvaro Moreira, por exemplo, e reside aqui há tanto tempo, né? Bom, gente, são 49, podemos dizer assim? Isso, 49 praticamente espetáculos. 50 espetáculos. Exatamente. Mais de 80 sessões, ou seja, tem chance, tem oportunidade para você conferir pelo menos um espetáculo, Exatamente. né? Já deste algum destaque aqui para algumas peças, tá? Mas o que mais tu destacaria, porque a gente tem na sequência um vídeo para você ir de casa, para estimular mais ainda a sua participação. Alguma outra forma, tu disseste teatro de papel, por exemplo, muitas pessoas não conhecem essas, imaginam o teatro, o palco, enfim. Mas outra forma de expressão, ou até mesmo outro espetáculo que tu destacaria, Rodrigo? Pois é, acho que esse é um ponto muito interessante do palco giratório, assim, essa questão da diversidade de modos de fazer teatro também, assuntos que são discutidos. Por exemplo, a gente viu essa notícia da OMS recomendando que crianças de até 1 ano não tenham contato com telas, né? Sim. Então a gente tem uma opção de teatro para bebês. O espetáculo bacana. Voa é um espetáculo direcionado para bebês especificamente, assim. Sim. Então, onde toda a dramaturgia, a encenação é direcionada para o encantamento desse público. A faixa etária, para a gente ter uma ideia, é bebê mesmo? Bebê assim? mesmo, bebê. Obviamente, para os bebês, suas mães e Os bebês pais. de seus mães, pais, avós, Claro. familiares que puderem acompanhar. Então, é uma opção também de teatro, de cultura para um público tão específico. E pensando em crianças, por exemplo, tem um espetáculo chamado Tandam, onde crianças assim de 5 a 9 anos, seria uma faixa etária ideal, tem uma imersão de 6 minutos individual. Essas Sim. crianças individualmente vão usufruir, vão fruir desse espetáculo. Então são 120 minutos de apresentação, 20 crianças são contempladas nessa apresentação e elas têm um momento único ali de uma experiência cênica, teatral, que vai ser diferente para cada um, né? Pensando ainda em termos de destaque, a Elza, como eu já mencionei antes, esse musical em homenagem a Elza Soares, eu acho que vai acontecer lá no Teatro São Pedro, então a gente tem uma expectativa muito grande de público, acho que é um espetáculo para correr, para comprar logo. Tem essa questão também que é um outro atrativo, que são os valores dos ingressos, né? O Sesc trabalha sempre com preços muito populares na sua programação. O Elza, por exemplo, é um espetáculo que tem um valor mais alto e custa R$40 o ingresso inteiro, R$20 a meia, valor para comerciário. Os demais espetáculos têm o custo de R$30 a inteira, R$15 a meia. Nós temos também uma programação, além dessas questões lúdicas para as crianças e tudo mais, a gente também tem uma programação que discute temas importantes da sociedade hoje em dia. Por exemplo, a gente tem um espetáculo de São Paulo chamado Isto é um Negro, que discute essa questão da negritude, do lugar do artista negro. Nós temos um espetáculo que fala sobre a questão indígena, o Se Eu Fosse Iracema, do Rio de Janeiro. Então, a gente pensa o teatro, né? Há um pensamento nessa curadoria do teatro também como um reflexo da sociedade, um provocador da sociedade. Momento de reflexão. Um momento de reflexão. Perfeito. Há o espaço para o lúdico, há o espaço para a reflexão, para a crítica, para a discussão. São várias abordagens e possibilidades de usufruir o teatro. Bom, eu tenho certeza que você já está curioso para conhecer a programação e para buscar aquilo que mais te interessa. Então a gente vai te ajudar. Presta atenção nesse vídeo que a gente vai rodar agora. Já que a gente está no momento de reflexão e o Palco Giratório nessa sua 14ª edição propõe isso, eu gostaria de perguntar para ti, que já está há tanto tempo na cultura, né, que está trabalhando com a cultura direto, com essa parte importante da nossa sociedade, qual a importância da manutenção, né, do festival, de um festival como esse, como o Palco Giratório, que chega à sua 14ª edição, no momento em que a cultura aqui no Brasil está perdendo investimento, por exemplo, né? Vamos pegar umas mudanças recentes da Lei Rouanet, né, que agora se torna Lei de Incentivo à Cultura. Como é que tu enxerga esse momento? Realmente a gente está perdendo investimento, mas, de certa forma, isso não
significa perder público ou há uma relação direta? Como você mesmo disse, acho que a gente tem um momento delicado. Na verdade, assim, a cultura ela sempre acaba sofrendo esse viés de que é um acessório ou de que não é necessária para a sociedade. Só que a cultura ela faz parte da nossa própria identidade, da maneira como a gente se identifica. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, do Rio Grande do Sul. As tradições gaúchas. Sim. O quanto isso faz parte da formação dessa identidade, da memória de um povo, de como esse povo se identifica com essa manifestação cultural, com a sua história. Então a cultura, na verdade, ela faz parte do processo educativo, ela faz parte do processo social de constituição de uma sociedade, né? Então a gente não valorizar os artistas, não valorizar as nossas manifestações culturais é uma maneira também da gente se perder enquanto povo, da gente perder a nossa identidade, né? Um festival como o Palco Giratório, eu posso te falar assim dos dois lados da história. Eu agora trabalho no Sesc, mas eu já fui prestador de serviço para o Sesc durante muito ano como artista. Sim. Né? Mais de 10 anos prestando serviço para o Sesc como artista e já circulei o Palco Giratório 2 vezes no país inteiro. E é incrível essa capilaridade que o Sesc tem de estar presente nos municípios mais afastados, sabe? Onde muitas vezes o próprio Estado não chega, levando saúde, levando educação. E esse é um momento em que a gente pode levar um espetáculo que vai trazer uma discussão importante para a própria identificação daquele povo Sim. com a sua história, com a sua memória, com a sua realidade. Se você for discutir, por exemplo, tem um espetáculo que está participando aqui, que é o Hotel Mariana, que discute a questão da barragem de Mariana que se rompeu Sim. e dos impactos disso sobre aquela comunidade. E quando você pega um espetáculo como esse, circula ele no país inteiro, você está ampliando essa discussão e essa percepção de várias comunidades, povos, cidades, sobre a sua realidade Sim. também, né? Então, eu acho que, na verdade, quando a gente tira esse foco, essa ênfase, esse cuidado com a cultura, a gente está tirando também o poder de mobilização popular, de Sim. conscientização popular. É muito delicado, assim, sabe? Sou suspeito para falar porque vem de uma perspectiva aqui dentro da universidade que diz que a cultura educa. A educação ela Exatamente. transcende a escola e é fundamental o teatro, por exemplo, né, como uma expressão cultural, uma expressão artística que educa. Bom, por isso a gente está aqui, né, agradecendo a tua presença, né, a atenção que vocês do Sesc nos dão sempre e especialmente trazendo as novidades do Palco Giratório nessa sua 14ª edição. Longa vida ao Palco Giratório. E agora vamos para o serviço para finalizar. Você que está interessado, preste atenção. Rodrigo, onde é que o público pode comprar ingresso e até mesmo acompanhar, não só de forma impressa, mas, por exemplo, virtualmente? Onde é que a gente pode acompanhar a programação? Nós temos o site www.sesc-rs.com.br/palco giratório. Lá tem esse mesmo catálogo online. Lá você pode encontrar os ingressos também para o Palco Giratório na plataforma online. Mas em qualquer unidade do Rio Grande do Sul, do Sesc, você consegue comprar ingressos também. Você consegue comprar ingressos 1 hora antes nos locais das apresentações. Sim. Então, assim, querendo, existem várias oportunidades de acompanhar essa programação. A gente tem, então, esses valores super em conta, né? Que o mais caro é o do Elza, R$40 inteira, 20,5. Mas normalmente a programação é R$30 inteira, R$15 meia. A programação começa no dia 3 de maio agora com a Invenção do Nordeste, um espetáculo lá no Teatro do Sesc Centro, vai até o dia 25 de maio. Tem programação gratuita também. E, como você mesmo havia dito, em vários teatros da cidade, vários horários. Tem espetáculo às 10 da manhã, 15, 19, 21. Então, assim, eu acho que o ideal é ter contato com esse catálogo para poder ver a programação extensa que nós temos, acessar o nosso site e já garantir o ingresso antes que acabe, né? Longa vida ao Palco Giratório. Muito obrigado. Aguardamos, vamos conferir essas edições agora no início de maio até o dia 25, do dia 13 ao dia 25, agora eu acertei. E na sequência, a gente já fica esperando e sonhando com a 15ª, 16ª, 17ª Longa Vida ao Palco Giratório. Muito obrigado, Seja Luiz. sempre bem-vindo, Rodrigo. Valeu, obrigado pela oportunidade.